Então, nessa apresentação, nós falaremos sobre os principais tipos de cefaleias primárias e aspectos que nos fazem suspeitar de cefaleias secundárias. Então, definiremos cada uma delas, analisaremos os aspectos semiológicos e terapêuticos mais comuns e tentaremos entender quais são os sinais e sintomas que vão nos fazer pensar numa ou noutra. Então, por que é importante a gente versar sobre dor de cabeça? Porque é a queixa mais comum da prática médica. Não há praticamente ninguém que num espaço de um ano não experimente um quadro de dor na região cefálica. Agora, a repetição de crises de dores de cabeça são causa e efeito de ansiedade, de estresse, de questionamentos das pessoas e muitas vezes até de atitudes erradas, atitudes médicas erradas, uma série de equívocos que o desconhecimento relativo à dor de cabeça pode provocar. Agora, concordem comigo que não há justificativa para que vocês, todo mundo que estuda medicina ou áreas afins, saibam reconhecer a síndrome de um paciente que está sofrendo angina ou um infarto agudo do miocárdio e não saibam classificar uma cefaleia primária, não saibam suspeitar de que a dor apresentada por aquele paciente pode significar uma alteração estrutural ou, no outro espectro da coisa, pode significar apenas a manifestação de uma doença funcional que preserva a sua anatomia. Porque esses critérios são muito fáceis de identificar. Então, muitas pessoas se preocupam em entrar nos meandros da clínica médica, da reumatologia, da cardiologia, e se esquecem, ou negligenciam, ou relegam ao neuro, o que eu volto a dizer que é um erro, relegam ao neuro a tarefa de identificar, diagnosticar e tratar uma cefaleia primária, que você pode fazer isso em 5, 10 minutos de conversa. Então, as dores de cabeça, especialmente as que se repetem, causam um grande impacto na qualidade de vida das pessoas que delas padecem e acabam gerando um custo muito grande, porque muitas pessoas perdem dias de aula ou de trabalho por conta das dores de cabeça. E esse assunto é relevante do ponto de vista médico, porque a imensa maioria das dores de cabeça são benignas, facilmente tratáveis. O tratamento é barato, além de eficaz. E, no entanto, permanecem subdiagnosticadas e, portanto, subtratadas. Isso não tem justificativa, eu volto a dizer. A única razão não justificativa que há para isso é o desconhecimento médico. E esse desconhecimento médico, que era do senso comum, recentemente foi comprovado cientificamente. Este é um trabalho que foi feito na Universidade Federal de Uberlândia, que mostra o desconhecimento médico. Foi o que eles fizeram. Eles pegaram 100 médicos não neurologistas, não especialistas em neurologia ou neurocirurgia ou neuropediatria. 100 médicos, por assim dizer, generalistas. Enviaram 3 questionários, 3 casos clínicos extremamente bem caracterizados do ponto de vista semiológico. E fizeram uma pergunta: qual é o diagnóstico? Como você classifica este quadro? Desses 100 médicos, 91 responderam. E diante de um quadro de migrânia sem aura, dos 91 que responderam, apenas 2 acertaram. Dos 91 que se depararam com um quadro clínico típico de cefaleia tensional crônica, nenhum acertou. E dos 91 que responderam ao questionário, ao se depararem com um caso tipicamente de migrânia, tipicamente caracterizado como migrânia com aura, houve apenas um diagnóstico correto. Então, isso ilustra claramente que a imensa maioria dos médicos não especialistas desconhece os critérios utilizados para a classificação das principais formas de cefaleia primária. Isso é inaceitável.
Não há justificativa para isso, porque não é necessário nenhum tipo de exame complementar, pelo menos para que essa suspeita seja levantada. Não é necessária tecnologia, não é necessário apenas conhecimento médico e interesse. E conhecimento médico sobre o sintoma mais frequente da prática médica, que é a dor de cabeça. Então, isso aqui é uma coisa que nós temos que mudar de mentalidade, não pode continuar. O que o desconhecimento médico provoca? Subdiagnóstico, tratamento ineficaz e tendência desnecessária ao encaminhamento, o que acaba onerando o sistema de saúde. Então, para falarmos de dor de cabeça, falemos sobre as estruturas sensíveis à dor no segmento cefálico. Todas as estruturas faciais, superficiais e profundas, são sensíveis à dor. O couro cabeludo e o pericrânio são sensíveis à dor. Tanto é que quando vamos fazer alguma intervenção minimamente invasiva, podemos fazer com anestesia local, anestesiando apenas o couro cabeludo e o pericrânio, porque o osso da cabeça, os ossos, a parte óssea, o estojo ósseo craniano, não é sensível à dor. Os grandes vasos sanguíneos extracranianos são sensíveis à dor, tal qual as artérias do polígono de Willis. E apenas para revisar, aqui está a artéria carótida, que segue, bifurca-se em artéria cerebral anterior, cerebral média, e envia para trás a artéria comunicante posterior, que se junta com a artéria basilar, que é ramo da união das duas artérias vertebrais. Aqui outra artéria comunicante posterior, aqui outra artéria carótida, que segue e se bifurca em cerebral anterior, cerebral média, e aqui está as duas artérias cerebrais anteriores, segmento A2, e aqui a artéria comunicante anterior. Todas essas artérias que compõem o polígono de Willis são estruturas sensíveis à dor. Por isso é que tromboses ou dissecções eventualmente causam dor. Os grandes seios venosos intracranianos, também que são delaminações da dura mater que carregam sangue venoso, são estruturas sensíveis à dor. Por essa razão, as tromboses de seios venosos, cada vez mais frequentes no sexo feminino, em pacientes jovens, por causa do uso de anticoncepcional, essas tromboses são quadros extremamente dolorosos. A dura mater que recobre a base do crânio, a dura mater que está acolada à base óssea do crânio, na fossa anterior, na fossa média e na fossa posterior, é também uma estrutura sensível à dor. O contrário da dura mater da convexidade craniana. E são insensíveis à dor. Como eu disse, os ossos do estojo craniano, a dura mater da convexidade, as leptomeninges e o parênquima cerebral propriamente dito, bem como seus pequenos vasos. E quais são os mecanismos que provocam a dor de cabeça? É desnecessário explicar por que esse paciente sente dor. É evidente, há dor porque há hipertensão intracraniana e esta provoca tração, distensão ou deslocamento, herniação, e isso acaba provocando dor. Inflamação ou irritação. Uma meningite bacteriana, como este caso, provoca uma inflamação de todo o conteúdo intracraniano intradural, e isso, evidentemente, provoca dor. Uma hemorragia subaracnoide como esta provoca, por assim dizer, uma meningite química, uma inflamação de todo o espaço subaracnoide. Por essa razão, há dor, um mecanismo de inflamação ou irritação. E eu peço a atenção de vocês para o mecanismo da vasodilatação. A vasodilatação, especialmente das artérias extracranianas do segmento cefálico, essa vasodilatação provoca dor e é o substrato fisiopatológico de uma das principais formas de cefaleia primária, que é a enxaqueca, principal representante das cefaleias vasculares.